Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Biologando com Babi. E na correção da questão de hoje, nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Vou deixar nos cards também a aulinha explicativa total. E quais são os três estados? Sólido, líquido e gasoso. E existem o nome das passagens, né? Do sólido para o líquido, fusão. Vou deixar a aulinha também aqui. Mas existem certas substâncias que nós usamos muito no nosso dia a dia e que a gente tem que saber, né? A temperatura ambiente, em que estado que ela se encontra, né? Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio. A temperatura ambiente, isso é a temperatura que a gente está agora. Em que estado que ele se encontra? No estado gasoso. A água, a temperatura ambiente, que estado que ela se encontra? No estado líquido. Então, algumas substâncias a gente tem que saber mais ou menos que estado que se encontra. Então, agora vamos lá para o exercício? Bora estudar. Então, bora lá para mais uma questão. Vamos lá. Em música, usam-se partituras como meio de registro e guia para tocar a peça musical como o compositor a criou. Em química, utilizam-se protocolos experimentais como registro de um método procedimental pré-definido para a implementação de experiências. Numa partitura, existem notas musicais. Poderiam as reações químicas ser traduzidas por meio de notas musicais? Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de instrumentos reproduzindo como se fossem materiais de laboratório e o produto de toda essa reação seriam as notas musicais. Na imagem, temos uma analogia entre os instrumentos musicais e os equipamentos de laboratório. Observamos que as notas musicais escapam de um dos instrumentos, assim como substâncias gasosas, essa é a palavra-chave, gasosa, escaparia de um recipiente aberto em um experimento químico. Um exemplo de substância que, em temperatura ambiente, se comportaria como as notas musicais. Na verdade, ele quer uma substância que na temperatura ambiente esteja no estado gasoso. Aí ele dá um bando de nome e você tem que saber o que é. Começando de cima para baixo, dióxido de carbono. Aqui é um óxido, a função química de dois oxigênios de carbono. Dióxido de carbono é o gás carbônico, CO2, ok? Hidróxido de sódio. Hidróxido significa OH, é uma base de sódio. Sódio, Na, hidróxido, NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é um sal, que é o NaCl. Óxido de silício, dióxido de silício, Si, também é um óxido. E o zinco é um metal, né? Zinco, metal, ok? Qual dessas substâncias está no estado gasoso no nosso dia a dia à temperatura ambiente? O CO2, alternativa A, ok? Era só isso. Ele fez um testão para você analisar qual substância a temperatura ambiente está no estado gasoso. Poderia só isso a pergunta, mas não. Ele tem toda uma historinha para perguntar qual substância é gasosa à temperatura ambiente. Gás carbônico, alternativa A. Vou deixar linkado aqui uma aulinha que fala sobre as funções inorgânicas para vocês assistirem. E é isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau!